Olá, hoje vou aproveitar para falar sobre a poda de árvores de fruto. Esta prática cultural agrícola é bastante importante. Porquê? Porque nos permite alterar a forma ou a produção através da eliminação de ramos, com objetivos como aumentar a produção, condicionar o desenvolvimento da árvore, precauções sanitárias, prolongamento da vida económica do pomar, entre outras razões, efetuamos o ato de podar. Assim sendo, todas as árvores de fruto devem ser podadas. Podemos dividir a poda em duas épocas. A poda de inverno, ou seja, a poda em seco, e a poda de verão, também designada por poda em verde. A finalidade destas podas está diretamente relacionada com o ciclo de vida da árvore em questão. Independentemente da época, nos primeiros anos de vida da árvore, normalmente até aos 4 anos, efetuamos a poda de formação. Esta tem o objetivo de definir a estrutura da árvore, para que a mesma se desenvolva de uma forma equilibrada e saudável. Assim, podemos ter uma árvore que cresça corretamente, que tenha boas condições para a produção de fruto e que fique ajustada a todas as tarefas futuras. No inverno, podemos efetuar a poda de manutenção. É nesta poda que aproveitamos para eliminar todas as partes indesejáveis da nossa árvore de fruto. Devemos então eliminar os ramos secos, cepos, ramos frágeis, ramos doentes, folhas secas, ramos ladrões e até efetuar algumas correções na estrutura, entre outras operações. Normalmente esta poda é efetuada após a queda da folha, momento em que as árvores entram em período de dormência e o impacto dos cortes é menor. Por norma, não existe uma data específica para efetuar a poda, mas sim um período de tempo que, devido às suas condições climatéricas e face ao estado do ciclo de vida da árvore, se torna mais adequado para efetuar a poda. Por exemplo, nas peronoides, que são árvores de caroço, como o pessegueiro, a ameixoeira, entre outras, a poda, em regra geral, efetua-se após a queda da folha e antes da fase de abrolhamento. Normalmente, esta fase decorre entre os meses de novembro e janeiro. Já nas pomódias, que são as espécies com pevide, tal como a macieira, a pereira, entre outras, também se efetua a poda entre a queda da folha e o abrolhamento, mas num período um pouco mais tardio, neste caso entre janeiro e março. Em setembro já podemos começar a efetuar algumas limpezas e uma poda bastante superficial nas árvores. No mês de outubro podemos aproveitar para podar as árvores que têm melhor tolerância e resistência às baixas temperaturas. Se efetuarmos algum tipo de poda no mês de novembro, preferencialmente efetuá-lo no minguante. No mês de dezembro podemos dar um pouco de descanso ao pomar e ao corpo e deixar as podas para janeiro. No mês de janeiro já podemos iniciar as podas nas figueiras, nos diospireiros, nas macieiras, preferencialmente no minguante. Em fevereiro continuamos com as podas, mas nunca podemos podar nesta altura nem morangueiros nem damasqueiros. Em março já podemos iniciar a poda das oliveiras com os cortes menos profundos. Também continuamos a efetuar a poda nas outras árvores de fruto. Em abril podemos podar as oliveiras que necessitem de cortes mais profundos. Quando verificamos que existem erros decorrentes da poda de inverno, podemos efetuar a poda em verde. Este tipo de poda vai permitir corrigir alguns erros da poda de inverno, tais como ramos mal inseridos, ramos secos, ramos doentes ou alguns ramos ladrões. Esta poda também permite aumentar a qualidade da produção. Algumas das árvores em que podemos efetuar a poda em verde são a macieira, a pereira, a figueira, o quibi
e os citrinos. Tanto na macieira como na pereira, a poda em verde deve ser efetuada após o vingamento dos pequenos frutos, quando pelo menos metade dos frutos vingados tenham o tamanho de uma azeitona. Nas figueiras, podemos efetuar a poda em verde em finais de maio e no kiwi, normalmente entre maio e julho. Já nos citrinos, devemos efetuar a poda um mês após a colheita.